Hoje, durante o atendimento, eu escutei pela 50ª vez que uma mãe e um pai não conseguem fazer coisas que são importantes para o tratamento da criança, para o desenvolvimento da criança, simplesmente porque a criança não quer, porque a criança não aceita ouvir não. Gente, o jeito que a gente trata os filhos da gente ensina para eles o jeito que eles veem que o mundo deve tratar eles. Então, se uma criança tem tudo o que quer, na hora que quer, se ela manda nos pais que deveriam estar orientando ela, ajudando a formar a personalidade dela, se ela manda neles, ela vai entender que ela manda no mundo. Então, entendam de uma vez por todas. O jeito que a gente trata os filhos da gente é o jeito que os filhos da gente entendem que o mundo deve tratar eles. Pensem comigo numa situação hipotética. Você entra numa empresa, trabalha numa função, recebe um salário. Alguém é demitido, você passa a fazer o trabalho da pessoa que foi demitida e aí, só um minuto. E aí você vai acumulando funções, sem receber mais por isso. Um dia você chega para o empregador e diz: olha, eu entendo que eu entrei aqui ganhando esse salário, mas fulano de tal foi demitido, eu estou acumulando a função e eu preciso, né, que o meu salário seja aumentado. E aí o seu empregador chega para você e diz assim: nossa, eu entendo a sua posição, acho correta, mas nesse momento eu não posso fazer isso. Você vai precisar esperar pelo menos aí mais uns 3 meses, porque a gente precisa organizar as finanças, e aí sim a gente pode voltar a conversar sobre o salário. Mas aí você, que aprendeu quando era criança, porque seu pai e sua mãe te davam tudo que você queria na hora que você queria, que se você gritar, falar mais alto, fizer birra, você consegue aquilo ali. Qual vai ser a reação que você vai ter, mesmo sendo adulto, quando uma pessoa te disser não? Porque isso vai acontecer. A gente sabe que isso acontece durante toda a vida do ser humano. As pessoas escutam sim e escutam não também. O que vai acontecer nesse momento? Você vai chorar, gritar, arrancar seus cabelos, bater no seu chefe, é o que você vai fazer? Dizer que ele é mau? Dizer que então você não quer mais ficar, não? Pode até ser, né? Se você achar que não tá valendo a pena, pode até ser. Mas como que você vai dizer isso? Gritando, chorando, babando, se jogando no chão, até você ter o que você consegue? Gente, você não pode fazer isso, né? Porque socialmente, isso aí destruiria você, um comportamento desse. Mas vocês acreditam que a gente já tá vendo uma galera assim? Quando você vai para o histórico de uma criança, que os pais reclamam dizendo que ela não aceita ouvir não, você vai perceber que aquela criança foi ensinada que ela pode ter tudo que ela quer. Desde que ela faça birra, que ela se jogue, que ela puxe os cabelos, que ela vomite, que ela bata na mãe, no pai. E isso é o que os pais dizem pra gente, né? A criança não aceita ouvir não. Na realidade, o não, quando é dito para essa criança, é dito de uma forma não sustentada. Então, por exemplo, eu falo para a criança assim: olha, você não pode mexer nisso aqui, nesse copo de vidro. Não pode. E a criança quer mexer no copo de vidro. Então, ela pega uma caneca, quer beber água no vidro e você tem receio por algum motivo que ela mexa naquele copo. Você diz: não, pega o seu copo, você tem o seu copo, esse aqui é o seu, enfim, né? Muitas vezes a mãe não vai explicar por quê, nem o pai. Mas ainda quando explica: olha, esse copo é de vidro, se ele quebrar, ele pode cortar sua mão. Então, você, por enquanto, não pode mexer nesse copo de vidro. Isso aqui é da mamãe ou é do papai. Vamos dizer que explique. E a criança: mas eu quero. Mas não pode. Mas eu quero. Mas não pode. Mas eu quero. Chora, se joga no chão. Começa um descontrole total, uma descompensação total. E aí, o que a criança faz? Depois de muito tentar, gritar, chutar a mãe, chutar o pai, arrancar o cabelo, babar, enfim, depois de todo o barraco armado, a desregulação completa de todo mundo, porque ela ouviu não, ela tem aquilo que ela pediu. Tá, então tá bom, não enche meu saco não, toma aí, ó. Toma aí. Se quebrar e se cortar, ó, não vai dizer que eu não avisei, tá bom? Se quebrar e se machucar, mas quer? Ah, toma. O que eu ensinei para essa criança com a minha atitude de adulta, que deveria ser orientar a criança a agir de uma forma que
Não seja arriscada para ela, não seja perigosa. Ensinar para ela que existem limites, sim, que existem situações onde a gente vai ouvir o não e tá tudo bem, faz parte o não, que nem tudo que ela quer ela vai ter do jeito que ela quer. O que eu ensinei a ela? Eu ensinei para ela e eu reforcei aquele tipo de comportamento. Ou seja, se eu me jogar no chão, chutar minha mãe, rolar, babar, gritar, puxar os cabelos, eu sei que eu vou ter o que eu quero. O problema é que a criança de hoje vai ser o adulto de amanhã. A criança de hoje está formando a personalidade dela. E o jeito que a gente trata a criança é o jeito que ela entende que o mundo tem que tratar ela. Então ela já começa a ter problemas lá na escola. Quando ela quer alguma coisa e o coleguinha não quer dar a ela, e ela reage dessa forma totalmente comprometida socialmente. Ninguém quer se relacionar com a criança que pensa só nela. É aquela criança egoísta, né? Porque ela não foi ensinada de que existe um mundo onde não é só ela que importa, né? Outras crianças são importantes, outras pessoas coexistem no mesmo mundo que ela, e não apenas ela. Só que ela não aprendeu isso, porque os adultos que são responsáveis por fornecer essa orientação, forneceram orientação inversa. Olha, você pode ter tudo o que você quer, desde que você crie bastante problema. Então, eu ensino a minha criança que ela tem que criar problema para ela ter o que ela quer. E aí, depois eu chego para o terapeuta dela e digo assim, não pude fazer as atividades para ajudar ela, porque ela não quer. E ela não quer. E ela não aceita ouvir não. Ela foi ensinada a não aceitar ouvir não. Ela não está fazendo nada de diferente. Para mim, não é nenhuma surpresa que a criança que tem todas as vontades satisfeitas não vai aceitar ouvir não. Aí você coloca essa criança num processo terapêutico, porque essa criança está com alguma dificuldade, e nesse processo vão ter vários momentos onde ela precisa ouvir não, e o processo dela não consegue andar, porque os pais não têm nenhuma firmeza com ela. Simples assim. Então, isso está sendo uma grande dificuldade para a gente da terapia. Por quê? Porque a gente não pode querer resultado melhor se a gente tem a mesma atitude. Falo melhor. Por quê? Porque a gente não pode ter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas que a gente sempre fez. Então, ou a gente segue a orientação daquele profissional que está junto com a gente no processo de terapia, ou a gente simplesmente entrega e diz assim, bom, é assim que eu sou, vou continuar sendo assim, chego em casa, tô cansada do trabalho, meu filho, muitas vezes a gente pede para haver uma redução do uso de telas e os familiares dizem que estão cansados, estão chegando em casa, é a hora que a criança dá paz, é a hora que está no celular. E aí você se engana levando a criança para terapia achando que você está fazendo terapia. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês, não se enganem. Processo terapêutico não é tão suave quanto parece e depende muito da abordagem de todas as pessoas que estão em torno da criança. Então, se o profissional dá uma orientação, essa orientação não é seguida, a gente não consegue avançar. Não se enganem achando que vocês estão levando a criança uma vez por semana na terapia. Pelo menos eu estou falando da fonoaudiologia, tá? Que é a minha área de atuação. Vocês estão levando essa criança para terapia de 15 em 15 dias, uma vez por semana, e o terapeuta vai dar conta de resolver como se ele fosse mágico. Aquela situação não vai, gente. Não vai simplesmente por quê? Se você quer um resultado diferente, você precisa ter uma ação diferente. Se essa ação diferente não acontece, o resultado continua o mesmo. É muito simples. É quase matemático. Não esqueça então dessa frase. O jeito que você trata o seu filho é o jeito que o seu filho vai entender, vai aprender que o mundo deve tratar ele. Na escola, quando ele quiser alguma coisa e o coleguinha não der a ele, ele vai reproduzir o padrão que ele traz de casa. Ou seja, em casa eu grito, eu berro, eu chuto, eu mordo, eu faço pirraça, eu bato os pés no chão e eu tenho. E ele vai reproduzir isso lá na creche. E ele vai reproduzir isso lá na escola. E ele vai reproduzir isso lá no segundo grau. E lá na vida adulta, com algumas adaptações, ele vai reproduzir isso também, não entendendo que existe limite. Essas pessoas são aquelas pessoas que lá na frente são vistas como insuportáveis, chatas, mimadas e ninguém quer amizade. Então essa criança já começa a entrar num conflito aí de que, nossa, essa é a referência que eu tenho.
É assim que eu sou, é assim que o mundo funciona. Foi assim que eu aprendi. Por que meu colega não me dá as coisas que eu quero na creche, na escola? Por que as pessoas não querem ser meus amigos? Porque simplesmente a criança ficou uma criança insuportável para o convívio social. Por quê? Por causa dela? Ou porque faltou em casa uma orientação mais eficaz, mais firme, mais segura? Então vamos pensar nisso. O jeito que a gente trata o filho da gente é o jeito que o filho da gente vai entender que o mundo deve tratar ele. Tá bom? Fica essa reflexão para essa semana e tchau!